Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo para mais uma lição, mas antes de começar a falar dela, nós vamos juntos fazer uma oração, tá bom? Então, fechem os seus olhos e orem comigo. Senhor, te peço para que guie as minhas palavras nesse momento, para que elas possam ser aprendidas, compreendidas e repetidas, para que tudo que eu diga aqui seja aquilo que o Senhor queira que eu diga e que toque o coração de cada um que for me ouvir. Eu te peço isso em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Bom, o personagem de hoje se chama Saulo. A lição é a 9 e o título dessa lição é Paulo crê em Jesus. Mas se o personagem é Saulo, por que Paulo crê em Jesus? Fica aí que você vai descobrir junto comigo o porquê que começamos falando de Saulo e vamos terminar falando de Paulo. Bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Saulo era um judeu e porque ele era judeu, eles não gostavam dos que acreditavam em Jesus. Então, Saulo saía sempre para perseguir os cristãos. Imagina que naquela época perseguir era igual bullying hoje em dia. Eles perseguiam, eles machucavam, eles torturavam. Tudo isso com o único objetivo de fazer a pessoa entender que eles não gostavam daqueles que acreditavam em Jesus. Por isso, muitos cristãos tiveram que sair de Jerusalém, que era onde eles moravam, e viajar para morar em outros lugares, porque eles não aguentavam mais aquela perseguição. E eles saíram de Jerusalém e foram para cá, ó, Damasco. Tá vendo aqui, ó, Jerusalém ficava aqui embaixo e Damasco ficava aqui, olha, a 240 quilômetros de distância. Imagina você ter que fugir 240 quilômetros de distância de onde você mora só porque tem alguém que tá te incomodando. Acredito que muitos aqui já tenham sofrido bullying lá na escola e sabem do que eu tô dizendo, né? Bom, só que Saulo, ele queria mostrar que ele era muito bom e que Jesus não era nada. Então, o que ele fez? Ele foi atrás do sumo sacerdote, que pertencia à religião judia. Atrás desse sumo sacerdote, ele convenceu essa pessoa a deixar ele, a viajar esses 240 quilômetros atrás dos cristãos refugiados, vamos chamar eles assim. Estavam todos os cristãos refugiados em Damasco e Saulo ainda queria provocar eles, queria perseguir. Então pediu para o sumo sacerdote se ele podia ir atrás desses cristãos. E o sumo sacerdote, porque também não queria que ninguém acreditasse em Jesus, deixou. Acontece que para chegar de Jerusalém a Damasco, os 240 quilômetros, Saulo levou mais ou menos uns 5 dias andando. Olha só. Ele andou, ele andava e ele e uma tropa, né, de pessoas que iam ajudar ele a perseguir as pessoas. Então, olha só, é um caminho. Ele era ruim, ele não gostava dos que acreditavam em Jesus, ele foi atrás das pessoas, andou por uns 5 dias, cheio de gente com ele. E quando ele estava assim, bem pertinho, aconteceu uma coisa muito estranha. E essa coisa muito estranha que aconteceu foi que eu vou pedir uma ajudinha aqui. Bibi, apaga a luz, por favor. Só um pouquinho, peraí, aguenta aí. Tá tudo escuro, né? Porque era de noite. Saulo e os seus seguidores estavam chegando em Damasco durante a noite. Acontece que eles viram uma luz vindo do céu. Essa luz, como estava de noite, estava muito forte, muito forte. Bibi, pode acender, por favor? Pronto.
Essa luz que estava vindo do céu falou que sabia que Saulo estava andando por ali para perseguir as pessoas que acreditavam em Jesus. Bom, se essa luz falou, gente, só pode ter sido Jesus que falou com Saulo, né? Acontece que para mostrar para Saulo que ele estava errado, Jesus fez ele ficar cego. Dá para enxergar com essa venda aqui? Nem um pouquinho. Ele caiu no chão de tamanho brilho daquela luz, ele caiu. E aí ele ouviu Jesus dizer que ele não estava indo pelo caminho certo, que ele ia ficar cego. Então, dali, naquele momento, ele parou de enxergar, não enxergava mais nada. Só que Jesus disse para ele, continua por este caminho e quando você chegar na cidade de Damasco, você vai saber o que fazer. Então, como ele estava cego, ele precisou da ajuda de muitas pessoas que estavam com ele para poder chegar em Damasco. Quando ele chegou em Damasco, aqui, olha, ele parece que ele está orando, né? Pois é, então. Acho que ele ficou tão assustado com aquilo que ele ouviu e com o que ele viu, que ele resolveu apelar. Ele falou, então eu vou pedir, por favor, para que alguém faça alguma coisa para que eu volte a enxergar. Lembra que nós já ouvimos falar de Ananias? Ananias também era uma pessoa que ajudava Jesus. E Jesus, sabendo de que Saulo estava indo atrás dos cristãos, querendo dar uma lição para que ele aprendesse que a vida não podia ser daquele jeito, que ele não podia punir as pessoas porque acreditavam em Jesus, ele falou com Ananias. Ele mandou Ananias procurar Saulo e falar para ele que se ele acreditasse em Jesus, ele seria curado. Acontece que Saulo tinha uma fama muito ruim. Ninguém era feliz quando Saulo estava por perto. Tinha muito medo quando Saulo estava por perto. E aí Ananias ficou com medo, né? Falou, eu vou lá, vou conversar com ele, ele vai me bater. Mas Jesus disse para ele, vai, faz o que eu te digo. E ele se encheu de coragem e foi. Então, olha só. Aqui tem Ananias conversando com Saulo, ainda cego. A conversa que eles tiveram foi, Jesus me chamou aqui, pediu para que eu viesse falar com você, para que você entendesse que aquele que crê em Jesus se torna uma pessoa muito melhor do que ela já foi. Então, eu te convido a seguir Jesus, a ajudar Jesus a espalhar a sua palavra por onde você passar. Esse é o convite de Jesus para você. Se você aceitar esse convite, você vai voltar a enxergar. Se você não aceitar esse convite, você vai continuar cego. Olha a dúvida, né? Imagina você vendo aquela pessoa que mais te faz mal, tendo que escolher entre ir para o lado do bem ou continuar do lado do mal. Por que, então, essa história de transformação? Porque Saulo estava morrendo de medo, jamais ele queria ser cego. Então, ele precisava fazer alguma coisa. Como ele tinha ouvido a voz de Jesus quando ele caiu e ficou cego, ele ficou muito espantado. E sabendo que outra pessoa vinha em nome de Jesus falar dele, ele finalmente acreditou. E ele aceitou essa missão, né, de ir até as pessoas, espalhar a palavra de Jesus. Só que, lembra, Saulo era um nome judeu. Porque naquela época os cristãos tinham saído de Roma, Saulo jamais podia carregar um nome que lembrasse ele que ele já tinha sido judeu, que ele já tinha sido uma pessoa ruim. Então,
ali eles decidiram que haveria o batismo de Saulo, para que Saulo realmente aceitasse o Espírito Santo no seu coração. E depois desse batismo, o nome de Saulo mudou, porque Saulo não era um nome romano. Então, Saulo passou a se chamar Paulo. E Paulo, sim, é um apóstolo de Jesus. E vou te dizer que deve ser um dos mais importantes que nós poderemos ver na Bíblia inteira. Paulo aprendeu muito a palavra de Jesus. E uma das coisas em que ele acreditou muito é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Saulo era pecador, Paulo foi limpo dos pecados. Essa passagem bíblica está lá em 1 Timóteo 1,15. E eu quero que vocês pesquisem na Bíblia de vocês, vocês achem lá esse episódio, né? 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Procura lá. As lições, também quero. Vídeo, foto, não importa. Mas principalmente quero a participação daqueles que não estão aparecendo por aqui. Tá? A Valentina, Letícia. Quem mais? O Felipe deu uma sumida, a Helena também. Galera, vamos lá, não vamos esquecer Jesus. Não vamos mudar de lado, hein? Espero vocês, então, com a lição. E uma tarefa para quando toda essa crise de pandemia passar é que tem sempre no nosso caminho alguém como Saulo. Tem sempre no nosso caminho alguém que não está a fim de ouvir a palavra de Jesus. Tem sempre alguém que acha que Jesus não existe. E a nossa missão, a nossa tarefa é fazer com que essas pessoas entendam de uma vez por todas que Jesus existe, que Jesus faz milagres, que Jesus nos salva. Então, a nossa missão também é salvar os pecadores. Porque aquele que não crê em Jesus, ele peca muito mais do que nós que cremos em Jesus, porque todo mundo peca. Mas aquele que não crê, peca mais ainda, porque vive repetindo coisas que sabem que não são verdades. Tem gente até que desconfia que Jesus existe, mas ainda assim não aceita Jesus de maneira alguma. A nossa missão é fazer essas pessoas que acham que Jesus não existe passar a enxergar Jesus como o único salvador da nossa vida. Tá bom? Então, eu espero vocês com as lições. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!